Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Irmãos, a gente está numa série de mensagens, né? Uns aos outros. E durante essas várias mensagens que já foram pregadas, eu me lembro, por exemplo, da Regina, que quando ela pregou, ela começou falando assim: eu adorei que o pastor me chamou para pregar sobre hospedagem, né? Hospedar uns aos outros. Fiquei muito feliz porque eu sou muito assim. Falei, nossa, legal. Porque no meu caso, o pastor Michael falou assim, vai lá e prega sobre encorajar uns aos outros. E eu falei, legal. Eu que sou o cara que gosta de desencorajar as pessoas, que geralmente eu prego para te fazer sair triste daqui. Aí ele falou assim, agora você vai pregar para deixar as pessoas felizes. E eu fui para minha casa pensando, falei, vai ser um desafio muito grande para mim. E quando eu comecei a estudar, Deus começou a me ajudar a montar a minha pregação. E eu fui por um caminho que é o meu caminho. O caminho de encorajar desencorajando. Tá? E a minha intenção aqui hoje é mostrar para você que nós que somos crentes, cristãos, de um modo geral, nós não nos encorajamos como o mundo costuma encorajar. Tá? E eu posso dar alguns exemplos aqui. Então é comum, é natural a gente ouvir a palavra encorajar e logo a gente tem em mente uma situação de dificuldade, alguma luta. Né? No mundo dos esportes, por exemplo, é recorrente a gente ver os técnicos de futebol ou o treinador de um lutador de MMA, ele gritando com o time ou com o atleta para incentivar o time a correr mais, tentar mais uma vez, treinar, encorajar, enfim. Uma pergunta, alguém aqui já assistiu Rocky Balboa? O Lucas está aqui, muito amigo meu. E a gente já assistiu Rocky Balboa junto, e a gente assistia os Rocky, a vontade que tinha era de um bater no outro depois de assistir o filme. De tão encorajado que a gente ficava. A trilha sonora do filme já te deixa encorajado, já te empolga. Você fala, mano, eu vou sair daqui, o primeiro que aparecer na minha frente eu vou quebrar. Essa é a sensação que nós temos quando assistimos Rocky Balboa. Um atleta que apanha, mas no final ele, encorajado pelas pessoas ao seu redor, ele levanta e sai arrebentando o Drago. Só que o Rocky Balboa ele se levanta pela fama, pelo dinheiro, pela conquista, pelo nome dele para toda a eternidade. Rocky Balboa. E você tá aqui, ó. Esse é o Rocky Balboa. Mas percebe uma coisa, que na luta, no futebol, o encorajamento é sempre esse. Para você receber a sua recompensa, é uma recompensa do troféu, da fama, dinheiro, mulheres, iates, mansões, $100 mil. Mulheres, champanhe. Quem não entende, não assistiu Pica-Pau, não entendeu o que eu fiz aqui agora. Mas os atletas são encorajados a isso, a correr cada vez mais, a lutar cada vez mais, se levantar do chão, que o nome dele será lembrado para sempre. Qual é o problema disso tudo? Nenhum. No esporte é isso aí que você tem que fazer. Normal. Né? Numa prova de vestibular, numa entrevista de emprego, nos planos de um empreendedor para abrir uma nova empresa, não tem problema nenhum. Nenhum. Este é um encorajamento e é até benéfico. Ele pode ajudar os encorajados a alcançar os seus objetivos. Mas tenha uma coisa em mente, que isso aqui, que nós estamos aqui hoje, nós estamos vivendo, isso aqui não é um campo de futebol. Isso aqui não é um ringue de MMA e nem de boxe. Não é um vestibular, não é uma empresa. Este lugar onde nós estamos é diferente de tudo que tem por aí. Aqui é uma igreja cristã que acredita em Jesus. E nós, como igreja, não nos moldamos conforme o que o mundo lá fora diz. Nós nos moldamos conforme as Escrituras nos mostram. E um detalhe interessante disso tudo é que, embora aqui seja uma igreja e seja um ajuntamento de crentes e não de atletas, o princípio do encorajamento é o mesmo, é fazer você se levantar, ou você perseverar na sua luta.
Nós, como irmãos, então, nós incentivamos uns aos outros, nós temos que encorajar uns aos outros para que possamos alcançar o nosso objetivo. Então, o que muda da igreja para um campo de futebol é o motivo do encorajamento. Enquanto atletas estão correndo para receber fama, dinheiro, iates, mansões, mulheres, $100.000. Nós nos encorajamos e encorajamos uns aos outros por motivos diferentes. Tendo isso em mente, irmãos, eu quero mostrar através de de um exemplo bíblico que nós temos dentro do contexto da igreja, como é que esse exemplo pode nos ajudar a perceber como é que nós temos que nos encorajar. Porque este homem que eu vou tratar aqui hoje, ele correu atrás de uma coroa incorruptível e não de uma coroa corruptível. Meu objetivo, então, é ensinar como encorajar o outro. Ou melhor, meu objetivo é te ensinar como encorajar o outro. Ou seja, eu vou tentar te encorajar aqui nessa noite, e através disso que eu vou te ensinar, você pode replicar para os seus irmãos, para a sua família, etc. Então eu vou utilizar um exemplo bíblico muito conhecido, muito famoso, até na Rede Record, que é José do Egito. Mas antes de falar de José, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. O verso 28 do capítulo 8 e 29. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8 ao 28. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, este aqui é, sem dúvida, um dos textos mais mal interpretados que nós podemos ver comumente aí na internet, nas televisões da vida. E é triste saber disso, porque este é um dos textos mais extraordinários da carta de Romanos, e não só da carta de Romanos, mas de toda a Bíblia. E quando esse texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, alguns utilizam isso aqui para falar, não, você está passando por uma luta, mas no final, assim como o Rocky Balboa, você vai receber um troféu. Você vai receber o seu iate, a sua mansão, as suas mulheres, $100.000. E o problema é que, por ser uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na Bíblia, é triste saber que esse é um dos textos mais mal interpretados que nós temos na Bíblia. E para mostrar para você como funciona e qual é a interpretação correta que nós temos que dar para esse texto de Romanos, eu vou ter que contar aqui, eu vou tentar ser breve, mas se passar do tempo também não tem problema, né, irmãos? Vocês estão aqui, amanhã ninguém trabalha e está tudo bem. Mas eu vou contar a história de José, e eu vou contar com detalhes, para que você perceba o tema da minha mensagem nessa noite. Que, claro, é encorajar uns aos outros, mas o tema que eu dei para essa mensagem é cara de um e focinho de outro. E você vai entender, com o passar do tempo, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Cara de um, focinho de outro. Então vamos para a história de José. José, como todos sabem, era um filho amado de Jacó. E José era filho de Raquel. Jacó tinha 3 esposas, Zilpa, Bila e Raquel. Mas Raquel era sua esposa especial, uma mulher que ele gostava muito, mais do que as outras 2. Raquel foi a última a dar um filho para Jacó, que foi José. Raquel era estéril, mas ela orou a Deus e então teve Jacó, também a Benjamim. José era um filho muito amado por Jacó, ele era destacado de todos os seus outros filhos. Jacó deu para ele uma túnica muito bonita, especial, colorida, que o diferenciava de todos os outros irmãos. Mas tudo o que José fazia e as coisas que seu pai fazia para José causava certos ciúmes e ódio nos irmãos de José. Então os irmãos de José não tinham ele com agrado, não. José não era uma boa pessoa para os seus outros irmãos. E José ele também costumava dedurar os seus irmãos. José era como um espia de Jacó. E por isso, José caiu aí nas graças do ódio, dos seus irmãos. José, um certo dia, acordou pela manhã e falou, vou tomar um café com a minha família.
sentou na mesa, pegou o seu pão e o seu milk mix, porque José não tomava café. José toma milk mix. E ele estava ali tomando o seu café e ele fala: irmãos, pai e mãe, eu tive um sonho. Aí os irmãos: é mesmo? Ai, sonhador, fala aí, qual é seu sonho? Ah, eu tive um sonho muito, sei lá, um sonho. Eu sonhei que eu tinha um feixe de trigo e vocês todos também tinham um feixe de trigo. E o meu feixe de trigo se levantou e os seus se dobraram diante do meu. E os irmãos de José olharam e falaram: tá bom. Tá, José, tá, beleza. Tá bom. Não, mas eu tive um outro sonho ainda. Ah, tem mais um? Nossa, tá, conta aí, vai, sonhador. O outro sonho que eu tive é o seguinte. O sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. E quando Jacó ouviu aquele segundo sonho de José, Jacó falou assim: não, peraí. Então você está querendo me dizer que nós vamos nos curvar diante de você? Que nós seremos dominados por você, sendo o caçula? Por que não Rúben, que é o irmão primogênito mais velho? Diante disso, os irmãos de Jacó ficaram enciumados e com mais ódio ainda. Porém, Jacó ficou muito pensativo. E ele ficou... E aí? Beleza. Com o tempo, então, José está na sua casa, os seus irmãos estão cuidando do rebanho do seu pai. Então Jacó vira para José e fala assim: José, é o seguinte, os seus irmãos estão lá em Siquém. E há uns tempos atrás, os seus irmãos foram em Siquém, mataram um monte de gente lá. Porque eles estavam querendo vingar um problema que tiveram com a sua irmã. E eu estou com medo deles estarem lá em Siquém e aqueles caras, sei lá, se vingarem dos seus irmãos. Então faz um favor para mim, vai até lá e procura os seus irmãos. Aí José, obediente ao seu pai, detalhe, obediente ao seu pai, fala: não, pai, pode deixar comigo que missão dada é missão cumprida. E José vai até Siquém, chega por ali, ele meio que se perde, encontra um cara, e o cara vira para ele, ele pergunta para o cara, né, fala assim: olha, meus irmãos ficavam por aí, cuidando das ovelhas do meu pai, do rebanho, você não viu eles? Aí o cara fala: olha, eles foram para uma região mais distante, em Dotã, que era mais ou menos 30 quilômetros para frente. E José, ainda cansado, falou assim: não, mas mesmo assim eu vou atrás dos meus irmãos. E José foi. Quando José chegou perto dos seus irmãos, na cidade de Dotã, os seus irmãos o viram de longe e começaram a tramar contra ele. E falaram: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo? Vamos forjar alguma coisa aqui, inventar algum plano e matar José. O irmão Rúben, o mais velho, falou assim: não vamos matar ele não. Vamos jogar ele num poço. Porque deixa ele aí, a gente não tira o sangue dele, se ele morrer, morreu. E a intenção de Rúben era depois vir ali e tirar José do poço. Levar para o seu pai. E eles aceitaram, tá bom. Quando José chegou então, pegaram José, prenderam José, tiraram a sua túnica tão especial que seu pai lhe deu, jogaram José no poço. Passado ali um tempo, passa uma carruagem de medianitas, ou melhor, de ismaelitas que iam para o Egito. E então Judá, um dos irmãos que provavelmente mais odiavam José, teve a seguinte ideia: vamos vender José. A gente vende ele e ele vai embora, a gente não tem mais que dar cabo da vida dele, a gente inventa uma história para o nosso pai. E os irmãos concordaram, pegaram José, tiraram do poço, venderam por moedas de prata. Pegaram um cordeiro, mataram, mergulharam a roupa de José naquilo ali, no sangue do cordeiro, e levaram para o seu pai. E falaram: pai, um animal feroz destruiu José. E José e Jacó, então, vendo aquilo e percebendo que a roupa era do seu filho José, ficou muito triste, rasgou as suas vestes, chorou muito, se entristeceu pelo seu filho. Mas José partiu para o Egito e, como todos sabem, foi vendido para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, José, na prisão, José, na casa de Potifar, começou a ser o administrador de tudo que Potifar tinha. E tudo que José botava a mão prosperava. Potifar começou também a prosperar muito, porque ele era abençoado por Deus, José. E com o tempo foi passando, José era um cara muito bonito, tipo eu assim, talvez um pouco mais magro, mais forte, com um topete um pouco menor.
mas era bonito, tipo eu. E as novinhas, piriguetes do Egito, olhavam para José e falavam: oi, Zé, tudo bom? Como é que você tá, Zé? Mas, por especial, a mulher de Potifar, a Patifona, como diz o Cláudio Duarte, Patifona tinha um carinho especial por José. E um certo dia, quando José estava fazendo o seu trabalho e ninguém por perto, Patifona foi para cima de José e falou assim: ah, José, agora, filho, você não escapa. Mas José escapou. José saiu correndo e deixou a roupa dele. Um detalhe aqui, irmãos, você, principalmente você homem, quando você for investido, tiver um ataque de uma mulher, eu que sou bonito, eu sei como é isso, mas quando isso acontecer, um lugar bom para você ter o Espírito Santo é na perna. Então você corre que nem José. Pede para Deus: Deus, enche a minha perna com o teu Espírito para eu conseguir correr o mais longe possível. Mas José correu e deixou a sua roupa. E aquela mulher o acusou falsamente. Chegou no seu marido, Potifar, e a Patifona falou: olha só, estava eu de boa e José veio me insultar. Ele veio e começou a falar um monte, gritar comigo, eu comecei a gritar, pedir socorro, e ele desesperado saiu correndo, e olha só, até a roupa dele está aqui. Potifar pegou a roupa e falou assim: realmente essa roupa é de José. E muito triste com José, com raiva, mandou prender José. E um detalhe, José não rebateu as acusações. Calado, José foi para a prisão. Então José é preso. Mas José era um homem muito abençoado. Ele lá na prisão começou a trabalhar e Deus abençoava ele. E José era um cara muito simpático e o administrador do cárcere começou a gostar de José. Então, José começou também a administrar o cárcere, ser o cara que comandava ali as coisas dentro do cárcere. E certo dia, aparece no cárcere o copeiro e o padeiro do faraó, que ali era uma prisão onde o rei mandava os seus prisioneiros. E o copeiro e o padeiro do faraó apareceu lá. E um dia José passando pelo cárcere, vigiando, cuidando das coisas, ele olhou dentro do cárcere onde estava o copeiro e o padeiro, e ele viu que eles estavam tristes. Então José falou: e aí, rapaziada, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Pode contar para mim que aqui vocês têm um ombro amigo. E eles falaram assim: é que José, a gente teve um sonho meio estranho, cara. Teve um sonho que está tirando a nossa paciência. E José então falou assim: tá bom. Qual é o sonho que vocês tiveram? Conta para mim. Então o copeiro disse: olha, eu vi uma videira, e nessa videira tinha 3 ramos. E eu pegava as uvas dessa videira, espremia dentro da taça do faraó e servia ele. E José vira para ele e falou assim: não, isso quer dizer que daqui 3 dias você será restituído como copeiro do rei, e você vai servir o rei daqui 3 dias. E ele ficou tranquilo, achou que aquilo ali fazia sentido. E falou: então você, padeiro, qual foi o seu sonho? Então, eu tive um sonho parecido, só que é assim, na minha cabeça tinha 3 cestos de pães brancos, só que aves vieram e comeram todos os pães, e eu fiquei sem pão. E ele falou assim: ó, seguinte, daqui 3 dias o faraó vai vir aí e vai mandar te matar. Então, passou 3 dias, era aniversário do faraó. E o faraó falou assim: eu não posso dar uma festa sem pão e sem vinho. Chama o copeiro para servir o vinho, porém o padeiro será morto. Vamos matá-lo. E isso aconteceu. Só que o copeiro foi restituído à casa do rei, do faraó, e não se lembrou de José. E José ainda permaneceu no cárcere por muito tempo. Passado ali alguns anos, o faraó também teve um sonho. E o sonho do faraó, ele teve um sonho que do mar, de um rio, subia 7 vacas magras e 7 vacas gordas, bonitas. As 7 vacas magras comiam as gordas. Só que as magras, mesmo comendo as gordas, permaneciam magras. E o rei acordou e falou: alguma coisa estranha está acontecendo. Algum problema está acontecendo e eu preciso que alguém desvende esse sonho para mim. Chame os sábios do Egito, chame os magos do Egito.
chamou todo mundo e ninguém resolveu o problema. Diante daquela situação, então o copeiro se lembrou de José. Lembrando-se de José, ele falou, olha, quando eu estava lá no cárcere, eu também tive um sonho estranho, e tinha um cara lá, um tal de José, interpretou o sonho que eu tive e bateu batata o que ele falou. Talvez você poderia consultar ele. Então o faraó falou assim, manda trazer esse cara aqui. Vão até José e fala, o faraó está te chamando, José. José sai do cárcere, toma um banho, faz a sua barba, troca a sua roupa e se apresenta diante do rei, diante do faraó. Rei, qual é o seu problema? Qual é? Manda aí. Então, José, eu tive um sonho. Pode contar o sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as magras comiam as gordas, e as magras, mesmo assim comendo as gordas, não ficaram gordinhas e bonitas, permaneceram magras. E José falou, não, muito simples então. Você terá 7 anos de fartura, 7 anos de colheita, 7 anos de vacas gordas. Mas depois desses 7 anos de vacas magras. E você precisa de alguém para administrar esse problema que está em suas mãos. O faraó ouviu aquilo, conversou com seus conselheiros e eles chegaram numa conclusão. Esse moleque tem razão. Faz sentido o que ele falou. Sinto meu coração confortável. Eu confio nas palavras desse menino. Quem nós vamos chamar para administrar isso então? Porque não tem ninguém. Mas eu imagino o faraó olhando para frente e falando assim, é o próprio José. A fama dele é de que ele é um bom administrador, de que ele é um cara fera. José, já que você deu a interpretação do sonho, nós vimos que Deus está com você, então também você será o administrador de Israel. A partir de agora, você é o governador de Israel. Tudo o que você falar, está falado. Toma aqui um anel de autoridade, novas roupas. Vou te dar também uma carruagem para você passear no meio do povo, para que o povo te conheça e te exalte como governador do Egito. E também vou te dar uma esposa. Sua esposa se chamará Azenate. E o nome de Azenate significa alguém que pertence a Deus, uma egípcia, provavelmente muito bonita. Então José passa a ser governador do Egito com a sua esposa. Sua esposa lhe dá 2 filhos. O primeiro, Benjamim, que significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. E o outro filho que ele teve foi Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então, começou os 7 anos de vacas gordas, tudo legal, mas veio os 7 anos de vacas magras. Esses 7 anos de vaca magra foi tão desassolador, parecia uma guerra. Não tinha como plantar, não tinha como comprar, mas no Egito tinha comida. Mas toda aquela terra ao redor também foi assolada pela fome. Também na casa de Jacó. Jacó, o pai de José, que achava que seu filho estava morto, falou, aí, ô molecada, é o seguinte, a gente vai morrer de fome, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai morrer de fome, e eu fiquei sabendo que no Egito tem comida, tem trigo. Então vocês têm que ir até o Egito. Porém, vocês não vão levar Benjamim, o irmão mais novo de vocês. Porque eu já perdi José e foi uma tristeza muito grande, e eu tenho medo de Benjamim também se perder com vocês ou acontecer alguma coisa. Ok, os irmãos falam, beleza pai, é nós, vamos embora. Os filhos de José então, os 10 filhos de José vão até o Egito. Chegando no Egito, numa multidão que provavelmente estava ali querendo comprar trigo, eles avistaram, porque José vendia o trigo do Egito, e José percebeu que eram seus irmãos. Porém, os seus irmãos não perceberam que era José. José, tendo notado que seus irmãos não tinham ele reconhecido, começou então a se comportar com rigidez. José passa a acusar os seus irmãos de espião. Seus irmãos, ainda sem reconhecer José, se dobram diante dele e dizem que estavam ali apenas para comprar comida. Neste momento que esses irmãos se dobram diante de José para falar que estavam ali para comprar comida, José então se lembra de seu sonho, mas ele ainda permanece áspero com seus irmãos. Vamos ler rapidinho Gênesis 42, o verso 13. Gênesis
42, 13. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está longe com seu pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como eu já vos disse, vocês são espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui vocês não vão sair, sem que o primeiro dos seus irmãos, o mais novo, venha até o Egito. Então José pede para que aqueles homens fiquem ali e que vão buscar então o seu filho Benjamim, o mais novo. Eles voltam para a casa do seu pai e falam: pai, a gente até dá para comprar comida, só que a gente precisa voltar lá com Benjamim. E o seu pai vira: não vai voltar com Benjamim. Não tem como, impossível. Vocês já sabem que José morreu e eu não quero perder mais um filho. E agora Simeão está preso porque vocês precisam voltar para... Não vai dar. E Judá, aquele que tramou vender José, e que vendeu José, e que era um dos que menos gostava de José, provavelmente, falou: não, pai, eu darei a minha vida por Benjamim. Deixa ele ir com a gente. E se alguma coisa acontecer com ele, que essa tristeza do seu coração caia sobre mim. E então Jacó decide aceitar. Eles voltam para o Egito, chega no Egito, José mais uma vez vê eles, e quando José vê Benjamim, decide dar uma festa. Matam um cordeiro, fazem uma festa de 3 dias e mandam José e a sua família depois embora de novo. Falou assim: vocês trouxeram um menino mais velho, podem ir embora. Mas antes José mandou colocar a taça de prata que ele tinha na bolsa do mais novo, que tinha que voltar para o seu pai Jacó. Quando eles estão no meio do caminho, José fala: vai buscar a minha taça, porque a gente tramou contra eles aí, vai lá e pega a taça. Então foram, buscaram eles, abriram cada saco do mais velho para o mais moço e acharam a taça do rei na bolsa de Benjamim. Voltaram todos para o Egito. Chegando no Egito, Judá se ajoelha diante do José e começa a falar: rei, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Provavelmente, Deus está nos punindo porque nós lá atrás forjamos uma morte, algo muito terrível contra o nosso irmão mais novo, José, que hoje está morto. E se por acaso Benjamim não voltar, que é com ele que estava a taça e você quer aprisioná-lo, se ele não voltar, o meu pai vai morrer de tristeza e eu não posso deixar o meu pai morrer com essa tristeza no coração. Quando José ouve Judá falar aquilo, a gente lê Gênesis 45, do 3 ao 11. José se revela para os seus irmãos, triste, chorando, e disse: eu sou José, vive ainda o meu pai. E seus irmãos não lhe puderam ainda responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs aqui, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs como senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os teus filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Até aqui. Irmãos, pelo menos 40 minutos só de história.
Mas pelo menos vai sair daqui agora aprendendo a história de José, até aqui só. E por que eu ensinei, que eu falei toda essa história? Por quê? E um detalhe importante para vocês, para a gente entrar ainda melhor um pouco na história. Quando José age com aspereza, com rigorosidade contra os seus irmãos, ele não estava se vingando dos irmãos. José não estava se vingando, não tinha rancor de nenhum deles, nem de Judá. Ele agiu da forma como vimos, por pura estratégia. José deu o nome do filho de Benjamim, que quer dizer, me esqueci do sofrimento da casa de meu pai. José, sempre que ouvia falar de sua família pela boca dos irmãos, ele se emocionava. José tinha em mente uma estratégia para retirar informações sobre seu irmão mais novo e seu pai, e também de perceber em seus irmãos um certo arrependimento que eles poderiam ter com tudo que eles fizeram lá atrás. Então a gente finaliza a história. Por que eu contei isso? Por que eu contei toda a história de José? Antes de eu explicar o porquê, Lucas, põe na tela que dá trabalho para fazer. Eu gostaria de mostrar um negócio para os irmãos. O que vocês veem aqui? Se vocês conseguem ver o que está aqui. O que é um quê? Um rosto. Mas esse rosto está desenhado. Esse rosto é de Mona Lisa, certo? Os irmãos conhecem Mona Lisa? Esse rosto não é um rosto. Na verdade, é um pássaro mãe dando comida para o seu pássaro filho. E, por incrível que pareça, esse ato da mãe pássaro para o filho pássaro, o pintor disso daqui, o artista, quis mostrar através disso Mona Lisa. Você percebe que, na verdade, ele pintou os pássaros. Ele não pintou Mona Lisa. Ele pintou os pássaros. Mas o que ele quer que você veja não são os pássaros, mas a Mona Lisa. Percebeu isso? São pássaros que mostram Mona Lisa. Deus desenhou José para vermos Jesus Cristo. Deus desenhou a história de José para que você veja, não José, mas Jesus. Quando olhamos os detalhes da vida de José, nós vemos Deus desenhando José, mas com a intenção de que você veja Jesus. Vamos voltar lá no começo da história de José. Primeiro, José era um filho amado. Quem é o filho amado de Deus? Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. José era odiado por seus irmãos. Quem foi odiado pelos seus irmãos? Jesus era rejeitado pelos seus irmãos, pelos próximos judeus. O sonho de José era que ele dominaria seus irmãos e isso causava ainda mais ódio neles. O sonho dele era: o sol, a lua e as estrelas se curvam diante de mim. O sol, a lua e as estrelas simbolizam o povo de Israel. E por fim, a igreja de Deus. Assim como José, que dominava sobre a sua família, Jesus domina sobre a igreja de Deus. José foi obediente a Jacó quando foi ter com seus irmãos. Quem é que obedeceu ao pai e foi ver os seus irmãos? E quando foi ver aos seus irmãos, chegando a eles, José teve a roupa arrancada, foi humilhado, jogado num poço e vendido por moedas de prata. Com Jesus aconteceu o quê? José foi para a casa de Potifar e lá ele foi caluniado, preso injustamente e não contesta as acusações. Está conseguindo enxergar Jesus agora? José é preso, aparece dois homens, um deles é condenado à morte, o outro volta para a presença do rei, do faraó. E os ladrões da cruz, um vai para a presença de Deus e o outro morre. Na prisão, nas adversidades, José foi fiel a Deus. Não sei se você sabe, mas Jesus em tudo foi fiel a Deus. José foi chamado para desvendar os mistérios do sonho do faraó. Antes de ir até o faraó, ele fez a barba e trocou a sua roupa, e limpo de todo o cheiro e sujeira da prisão, foi até a presença do rei.
Jesus, depois de morrer por causa da podridão do pecado dos homens, se limpou e com vestes brancas se ascendeu ao céu e foi para a presença de Deus. José vai até o faraó e interpreta os sonhos de faraó. Quem é aquele que revela os segredos do coração de Deus? Foi isso. Feito isso, José é exaltado pelo faraó e recebe honras do rei. O trabalho de Deus, que Deus deu para Jesus, depois de perfeitamente finalizar esse trabalho, foi recompensado. Jesus, com toda a honra, toda a glória, todo joelho se dobra diante dele e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Faraó dá para José uma esposa com o nome de Azenate, que significa alguém que pertence a Deus. Jesus é casado com a noiva. Quem é que arranjou o casamento de Jesus? José tem filhos e um deles é Benjamim, que significa Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai. E Benjamim, Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. Nós somos os culpados pela cruz que Jesus carregou, mas Deus o fez vencer. A cruz que nós demos para ele. E por amor de nós, Jesus não se lembra das nossas transgressões. Agora com poder, José recebe os seus irmãos. Ele tinha todo o direito de mandar matar os seus irmãos, mas o contrário. Ao perceber o arrependimento por parte dos seus irmãos, ele chora, os abraça e lhes dá a melhor parte da terra do Egito para uma nova vida. Jesus tem todo o direito de nos matar, pois dele é todo o poder. Mas quando percebe nosso arrependimento verdadeiro, nos perdoa e nos dá uma vida nova. José, por fim, passa por todo o sofrimento e agora é poderoso. Passa por seu poder, passa a ser o sustentador de toda a sua família. Todos os seus irmãos e até o seu pai agora dependem de José para terem o que comer. Jesus venceu a morte, está revestido de glória e poder. É dele que provém o sustento da sua igreja. Ele é o nosso pão, ele é a nossa água e nos momentos de festa, ele é o nosso vinho. José não é José. José é Jesus. E isso acontece com frequência. Esse quadro da Mona Lisa acontece com frequência na Bíblia. Trazer um exemplo para vocês. Esses tempos atrás, a Silvia pregou aqui a respeito de Neemias. Neemias estava na presença do rei, chegou no rei e falou assim, preciso ir na minha terra restaurar a nossa cultura e a nossa religião. O nosso povo precisa voltar a adorar Deus. Eu preciso ir até lá e reconstruir isso. Quem que saiu da presença do rei foi até uma terra desolada e reconstruiu o contato que nós temos com Deus. Neemias é um tipo de Jesus. Conclusão. Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, que diz, eu vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, do 28 e 29, deixa claro que o que Deus faz naqueles que o amam é agir de forma com que todas as coisas contribuam para que nós sejamos cada vez mais parecidos com a imagem de Jesus. Todas as coisas, exceto o pecado, coopera para que nós, os que amam a Deus, sejam cada vez mais parecidos com Jesus. As coisas boas, como no caso de José, ele, com muito dinheiro e muito poder, pôde colaborar para que ele se tornasse o sustentador de sua família. Ou seja, irmãos, o dinheiro, o poder de José foi utilizado para o benefício dos outros, dos seus irmãos. Quem é que tem todo o poder e utiliza o seu poder para o benefício dos outros? Jesus.
José percebeu no final da sua história que as coisas ruins que aconteceram com ele não foram para matá-lo. Antes ele percebeu que as aflições o fizeram ser quem ele era. E o mais lindo de tudo é que ele, como Jesus, reconhece que quem planejou tudo o que aconteceu é também aquele que executou tudo o que aconteceu. A vida de José comprova, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, é certeza, que todos os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. E qual é a glória que será revelada em nós? Romanos 29, a parte B. A glória é a imagem de Jesus empregada em nós, aqui na terra e com perfeição no céu. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é a fama, que deve ser um motivo de encorajamento para nós que somos crentes. Antes, o que deve nos encorajar nos momentos de aflições é lembrar que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? O bem de ser feito à imagem do Filho de Deus. Irmãos, se isso daqui não é encorajamento para você, sinto lhe dizer, sua fé está abalada. Se tornar, através dos seus sofrimentos, das suas lutas e aflições, se isso, a recompensa da sua luta pode ser dinheiro, se esse dinheiro não te transformar mais parecido com Jesus, cara de um e focinho de outro, sinto muito, irmãos. Sinto muito. Você veio no dia errado. Você está escutando o pregador errado. Não é eu que você tem que ouvir. E é por isso que eu quero te desencorajar a buscar as coroas corruptíveis, para então passar, buscar e te encorajar a buscar as coroas incorruptíveis. E o que é incorruptível? Estou passando por uma luta, mas eu creio que essa luta é a modelagem que Deus está fazendo em mim para me parecer cada vez mais com Jesus. Então olhe para os seus irmãos, do seu lado, a sua família, os seus amigos, todos nós, que nós venhamos encorajar um ao outro, e não pelo dinheiro, não pela fama, não por nada, mas para que você, cada vez mais, através das aflições, assim como Jesus, nos tornemos cada vez mais parecido com Ele mesmo. Eu quero recitar para vocês, para encerrar, o cara de um e focinho de outro, e vocês possam viver isso, né? Quando vocês passarem por lutas e quando acabar a sua luta, eu quero chegar aqui e falar assim, nossa, a Silvia está falando que nem Jesus. Gente, está andando que nem Jesus agora aí. Passou por uma luta, por uma tristeza, por uma aflição terrível, mas está servindo que nem Jesus. Não servia assim antes da prova. Mas isso fez ela parecer mas ser o focinho do outro. Tem uma música, para encerrar, uma música que chama Tapeceiro, do Estênio Márcios. Eu vou só recitar ela para vocês para eu encerrar. E essa música conta a história de um tapeceiro que vai fazendo a sua tapeçaria e que a princípio nós não entendemos nada. Tapeceiro, um grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Ele é incansável e paciente no seu tear. O tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, mas não perde o fio. A minha vida é uma obra de tapeçaria. Ela é tecida de cores que são alegres e vivas, mas também fazem contrastes com cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso essa obra, você não imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando você vê do lado certo, muda-se a expressão do rosto. É uma obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Irmãos, encorajem uns aos outros a serem
cada vez mais parecidos com Jesus. Eu agradeço e vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por me ajudar a transmitir a Tua palavra, a ensinar os meus irmãos que a nossa motivação é a imagem de Jesus Cristo. Não é a imagem do Jonathan, não é a imagem do Radisson, do Maicon, não é a imagem de ninguém, mas a imagem de Jesus. Que através das lutas das nossas vidas, comecemos a olhar para os aflitos como Jesus olhava. Que nós comecemos a sentir as sensações de Jesus diante de uma mulher do fluxo de sangue, diante de um homem cego, diante da cruz. Que nós venhamos a perceber o seu trabalho de modelagem em nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Pai, ainda assim aqui na terra não estaremos perfeitos, Pai. Nós não conseguiremos ser exatamente como Jesus. Às vezes, Pai, nós não vamos sentir as sensações que Jesus tinha diante dos fariseus, diante da cruz, diante do ladrão da cruz, diante dos cobradores de impostos, diante dos pecadores, Pai. Nós vamos falhar. Mas nós cremos que toda a aflição desse tempo presente não se compara com a glória que será revelada em nós quando morrermos e estivermos no céu, com a imagem perfeita e imaculada de Jesus Cristo, Pai. Somos gratos ao Senhor e que o Senhor continue nos ajudando a sermos cada vez mais cara de nós mesmos, mas focinhos de Jesus, Pai. Obrigado. Que o Senhor abençoe a sua igreja, Deus. Amém.